Ok, pessoal, chegamos ao vídeo de animação e nesse vídeo a gente vai falar sobre Golden Poses, planejamento dessas demandas e breakdowns expressivos. Bom, o que importa é o seguinte, eu vou mostrar nesse vídeo que precisa durar até esses 15 minutos, para que não fique extenso, como eu planejei para fazer a representação dessas poses chaves que aqui estão utilizando o nosso personagem. Então, eu estou deduzindo que nessa etapa você já posicionou, né, o seu objeto mais simples, já deu o deslocamento que você precisava, que é o meu caso aqui, ó. Ele veio e foi, né? E que depois disso você vai fazer o mesmo com o osso raiz, né? Então aqui no wireframe a gente está com o osso raiz, ó, ok? A gente está com o osso raiz, né? E nesse osso raiz a gente vai deslocar o personagem também. Então, ó, ele não está parent aqui não, tá certo? Eu não planei parenteamento aqui não. Parenteamento é quando a gente tem um objeto sendo pai de outro, ele fica obedecendo, né? Então, nesse caso, ó, o objeto foi embora e aqui eu vou arrastar meu personagem para lá, tá certo? Vou arrastar meu personagem para lá para onde? Para onde o meu objeto simples estava. Estou arrastando ele para aquele ponto. Só que eu esqueci um detalhe. Aqui no fotograma 7, o meu personagem, ele tem um hold, né? E o hold que a gente tem aqui, ó, no videozinho do Coyote. Então aqui até o fotograma 13, ele tem que estar parado, meu personagem está parado com o objeto raiz. Então eu vou simplesmente, ó, Shift D, duplico ele aqui. Inclusive, se observar bem aqui, ó, vocês vão perceber que o pé do personagem, o pé dele, vai ficar mais tempo parado ainda. Ó, no caso, até a pose 15. Então, essa aqui eu vou trazer do 13 aqui para o 15, tá certo? Um detalhe, eu estou utilizando aqui a minha timeline. Opa, para de piscar. Eu estou usando aqui a minha timeline, essa timeline. Eu vou colocar aqui na Adobe Sheet porque eu quero ativar esse imãzinho aqui. Para quê? Porque aqui a gente está vendo métodos, né? Então, nesse método, ele vai prender a sua pose-chave no fotograma. Para quê? Para que, por exemplo, ele não crie pose no meio, como ele fez aqui agora. A gente não tem essa pose aqui. A gente tem a pose 14 e tem a pose 15. Então, com o nosso snap agora ativado, agora como é que eu puxo, ele tem que criar para mim, né? Deixa eu só corrigir aqui sem o snap ativado. Ele tem que criar a pose exatamente no fotograma 15, certo? A ideia é essa. Então, vou até jogar fora, que não está dando certo. Vou pegar essa posezinha aqui, Shift D, com ele acionado, né? Então, Shift D, e aí no 15 agora ele está bem preso. Posso voltar para lá, meu Snap vai continuar ativado, posso voltar para minha timeline e continuar trabalhando, certo? Então aqui ele já vai embora agora lá para frente, né? Lá na visão de topo, o wireframe é mais rápido para eu observar. Então lá no meu fotograma 50, que foi onde a Sara estipulou aqui que ele tem que estar pronto para pular. Então ele está aqui. O que é importante eu colocar sobre as demandas aqui dentro, né? Qual é o tempo disponível que eu tenho para cada uma? Quanto é o tempo e o espaço que ele vai percorrer, a quantidade de passos, a quantidade de pulos. Por quê? Porque eu tenho que dividir isso. E muitas vezes, gente, a gente fica sem saber como dividir. Vou dar um exemplo prático aqui de divisão. Só corrigir aqui logo, lógico, a minha pose, bem aqui no meio. E uma forma prática de dividir é o seguinte: você tem seu personagem, ele já está aí, e o que a gente vai fazer, nesse caso em particular, eu vou só fazer uma cópia rápida dele, sem o cilindro, estou duplicando mesmo, para a gente não perder o que a gente tem, e vou arrastar isso aqui para o lado, só para a gente ter uma base de como isso funciona, tá certo? Isso aqui eu vou jogar fora, esses aqui também, porque é desse personagem que eu tenho aqui agora, tá certo? Ó, é uma cópia daquele lá, vamos só verificar se está funcionando sim. Pois bem, então uma das formas de a gente fazer bom, o personagem vai ter que correr. Então se ele vai ter que correr, eu vou já posicionar o personagem em uma das poses, por exemplo, aqui da corrida, né? Essa aqui é uma corrida clássica, tá? Não é imitando o coiote, não. Tá certo? Então, ó, estou fazendo aqui bem rapidamente,
um estudo de poses que pode representar para mim uma ação dele correndo. Então, dele correndo, eu tenho aqui tanto que a minha perna vai esticar, não é isso? Então aqui a gente tem a nossa bacia vai estar rotacionada assim para frente. Então a perna que está à frente é a vermelha, então o braço aqui em cima a gente vai tirar aqui as poses-chave do que a gente não precisa nesse momento para limpar assim. Pronto. A bacia vai estar rotacionada aqui para frente, não é isso? Então aqui eu vou botar o braço que está oposto a perna do personagem, a perna que está para frente é a vermelha, então aqui eu vou puxar o braço para trás, na visão frontal, o wireframe, eu vou rotacionar aqui rapidamente, para que a gente consiga aqui uma pose muito rapidamente, também só para a gente ter uma ideia de como a gente planeja essas coisas, né? Então, ó, aqui já de imediato, o meu personagem já está desse jeito, eu tenho que ter um equilíbrio sempre, né? Se minha perna para frente está puxando a minha bacia em um sentido, os braços tendem a seguir o movimento oposto, tá certo? Então é importante que a gente tenha isso alinhado, só que eu esqueci de puxar com esse aqui. Botei em Z, aí eu puxo um pouco e aí eu reposiciono aqui o personagem. O braço está virando, ó, o cotovelo está virando aqui, ó lá, virou. Isso aí não é problema, tá, gente? Por que que não é problema? Porque a gente tem um controle aqui. Esse aqui é o do joelho, isso, esse aqui é o do joelho. Deixa eu achar aqui o controle do cotovelo. Ele está bem aqui, ó, certo? Então, ele está girando, a gente puxa de volta para cima. Pois bem, mas quando a gente faz um arco aqui agora, ó, um arco que sai da nossa pose-chave, a gente imagina onde esse personagem vai cair. E o arco, ele tende a ser assim mesmo, ele é mais suave na subida no início, para depois ele ser mais acentuado no final, porque ele perde a intensidade, tá certo? Então isso aqui é pensando já onde é possível desse personagem cair, no primeiro passo. Então se você já tem essa distância, né, de um ponto ao outro aqui, essa distância você pode marcar, né? Então a gente chega aqui, Shift A, coloca um graminho de precisão, como eu gosto de chamar, vocês já sabem. Eu coloco um deles aqui, está com o Auto Keyframe ativado, então eu vou desativar rapidamente só para ter no modo de edição, ó, uma cópia dele. Então aqui eu tenho a distância. Então se ele vai dar 5 passos correndo, eu vou simplesmente duplicar isso, né? Então eu duplico, boto outro aqui, segundo passo está aqui, terceiro passo está aqui, quarto passo vai ser por aqui, quinto passo vai ser aqui, tá certo? Então, esse aqui é a distância que ele percorreria, tá certo? Uma forma rápida de a gente pensar mais ou menos onde é que vai ficar cada um. Muitas vezes, no primeiro pulo, essa distância vai ser um pouco menor. Por quê? Porque ele está pegando impulso ainda. Então, a gente desloca um pouco menos aqui. Então, a gente colocaria essa sequência de graminhos, começando aqui assim, e a gente pensa aí onde é que vai ser cada um desses pulos, tá certo? Então essa é uma dica já em relação ao movimento. Eu não preciso disso aqui, de nada disso, né? E nem disso aqui agora também não. Bom, então agora colocando o home novamente, voltamos para cá. Vou colocar aqui para mim a minha referência, tá? É importante que a gente tenha ciência disso. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, volta o personagem, vou esconder esse daqui, que eu estou deduzindo que a gente já não precise mais. Estou selecionando aqui meu objeto, já estou pegando o personagem. Eu não vou manter essa pose, tá certo? Por quê? Na verdade, eu vou manter essa pose como na primeira, apenas a primeira. Não tem mais nada no seu deslocamento do osso raiz, tá? Não tem mais nada aqui. Eu gostaria, inclusive eu me conhecendo, eu gostaria de manter o osso raiz aqui e arrastar o restante dele para lá. Eu gostaria porque é mais rápido para mim, em termos do meu ritmo de produção, certo? Então eu posso fazer com que essa pose aqui seja mantida até o fotograma 15. O 7 ele vaza, o fotograma 15 ele está lá, eu vou arrastá-lo para trás, devolvendo o meu cilindro. Cilindro está aqui, ó. Eu sei que ele vai poder se arrastar até lá, fazendo o quê? Ctrl I.
Eu selecionei todos eles e aqui eu vou dizer para meu objeto, ó, no fotograma 7 você vai estar lá atrás, então G em Y, estou arrastando ele aqui para trás, Auto Keyframe ativado, então voltando e posicionando no eixo Y, ele está aqui e nesse 7 para o 15 ele permanece parado. Então aqui Shift D e eu coloco ele aqui. Então pronto, agora eu tenho meu personagem já saindo do lugar, não preciso mais desse H. Então ó, eu tenho ele aqui, eu vou fazer arrastado aqui com os próprios pés, se for o caso. Tá? Para mim isso é mais rápido, para mim, para você pode ser que não, tá certo? Então escolha aí aquele que lhe facilitar a vida. Pois bem, e a minha primeira pose após essa, eu tenho que pensar em todos os conceitos que eu coloquei aqui, né, como Golden Pose. Então, a pantomima do início ao fim, né, pose inicial, trajetória, pausas, pose final, resultam em poses fortes. A pantomima, você vai utilizar a técnica do teatro, que é a expressão corporal, para que a gente exagere em alguns momentos, para a gente chamar a atenção do nosso público. No nosso público, no caso da imagem audiovisual, é o espectador. Né? Então, a gente vai utilizar isso fazendo uso de tudo que a gente tiver direito. Isso envolve desde linha de ação, silhueta, equilíbrio com alinhamento ou não, né, das três partes do personagem, que é bacia, ombros, esses ombros sempre envolvendo aí a caixa torácica e a cabeça, para depois aí envolver o restante do personagem. Então, já sabendo disso, tem uma questão importante aqui pra gente, né? Eu tenho ele aqui na visão lateral direita, como vocês estão vendo, não vou mais ficar observando isso nesse momento. Então, John e Right. Aqui o que a gente vai fazer é tentar reproduzir aquela pose do coiote. Então, o coiote aqui tá o personagem já está com body pose, né? Então, o que eu vou fazer já na pose 2 de imediato é observar qual é o pé que ele vai virar, porque o coiote já está, né, com o tronco todo virado para o lado oposto ao da corrida e a cabeça virada para lá. Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é girar o personagem inteiro. Então, aqui na pose 2, eu vou tentar manter o meu osso raiz, né, na posição que a gente possa utilizar. Estou arrastando ele aqui para o lado, na pose 2. E na pose 1 aqui eu vou girá-lo. Né? Vocês vão entender agora por quê, olha só. Porque na 2 ele vai ficar assim, ele vai ficar de costas. E, né, ele vai ficar de costas. Aqui eu vou mandar essa pose aqui até o 15, ok? E na 1 ele vai girar assim. Ele vai dar um giro grande aqui. Então ele vai girar aqui, ok? Não se preocupe dele estar andando para o lado oposto. Isso aqui é fácil de ser corrigido. A gente está dando os passos para trás. Mas ele vai andar do jeito que a gente precisa aqui e agora. Vamos lá. Então, ó, na pose 0 ele está aqui, na pose 1 ele já está aqui do lado, né? Pose 1, pose 2, na verdade, que no pose 0 não existe. Então, pose 2 eu crio uma pose-chave para todos eles. Aqui ele vai andar para trás, só que o para trás é nesse sentido aqui, tá certo? A cabeça do personagem já está absolutamente girado o máximo possível. Aqui eu não estou me preocupando que ele seja um ser humano. O ser humano não giraria a cabeça tanto quanto está aqui agora, tá certo? Ele giraria, para fazer isso aqui, ele giraria os ombros. Então eu estou girando, imitando o coiote. Aqui, ó, com a caixa torácica dele aqui, ó. Essa caixa torácica toda virada para o sentido oposto ao da corrida, certo? Se porventura você quiser trabalhar com a imagem no mesmo sentido do que você está animando, então escala em Y menos 1. Então você fica com ele assim. Né? Não vai alterar em nada. Essas poses aqui são da imagem do coiote, eu não preciso, então apaguei. Volto para cá e vou pegar meu personagem. Então, primeira coisa, eu vou baixar, né? Baixei bastante aqui, porque eu sei que vai precisar baixar bastante o personagem, né, através da bacia. E aqui, nesse ponto, o que a gente vai fazer é girá-lo bastante também. Estou preocupado agora com a bacia. Então, ó, na minha pesquisa de imagem de referência, eu usei muito o coiote. Então, olha, eu observei o seguinte, que aqui, ó, a caixa torácica dele está erguida, está em pé. Né? Então,
ele corre aqui também em pé, ó, com a caixa torácica em pé. O corpo, né, abaixo da caixa torácica é deitado e a caixa torácica é em pé, né? Ele usa muito a caixa torácica para a expressão corporal dele. Então, ó, aqui a caixa torácica está apontando basicamente para cima, né? Então, é isso que a gente vai tentar reproduzir aqui também no nosso exemplo. Então, aqui, ó, eu vou girar bastante, vai ficar estranho, tá? Eu estou calculando isso aqui como se fosse o coiote mesmo, tá, gente? Então, vou deixar isso tudo reto aqui, vai ficar engraçado, vai ficar exagerado, como o coiote é, tá? Então, aqui na frente, eu vou deixar assim. Pois bem, deixei aqui, vou girar parte do pescoço no eixo Z, ok? Para que a gente possa ter o que a gente precisa, tá certo? Essa é a minha ideia. Então, aqui o personagem, essa pose vai ficar já na pose 2 para mim, a pose já de mudança, tá certo? Então, aqui o que a gente quer, o wireframe, pega as mãos do personagem, as mãos, não o controle do pulso, ok? Pego as mãos, já vou posicionar aqui, já giro aqui, né? As mãos estão bem longe uma da outra, então existe uma forma de a gente fazer isso aqui, escala em X, não vai pegar, escala em X, não, então vai uma por vez mesmo, então G, puxei, o braço está virando, a gente vai corrigir o braço, ó. Aqui também a gente vai corrigir o braço, que a perna, o braço é esse daqui, ok, já vou puxar, ok? Vou ver na visão de câmera minha silhueta, como é que se encontra. Então, vai ficar engraçado, não estou preocupado agora com isso, e na verdade eu estou buscando isso, tá certo? De modo que a gente ganhe aqui a expressividade que eu consigo ver para a gente no coiote. Então, uma perna vai ficar já para frente, vou levar uma perna para frente, aqui já de imediato. Deixa eu ver se ele está dobrado. Não, está com o pé apoiado mesmo. Então, Alt G, uma perna para frente, a outra um pouco mais para trás. Fica muito engraçado olhar o personagem desse jeito, né? Os braços estão virados, eu não quero que o braço fique virado, então o braço é esse daqui. Trago o braço para cá, o outro para aqui. Vou baixar também. Só que, se a gente observar, os braços estão levantados, aqui o outro está para baixo, né? Então, aqui, ó, pego e puxo os dois ao mesmo tempo, já de imediato, ok? Na minha visão de câmera, eu tenho isso aqui. É muito engraçado. Então, peço desculpas aí se alguém se irritar com o posicionamento, estou só mudando o ângulo aqui, mas eu estou tentando imitar aí, como vocês viram, a posição do coiote, tá certo? Deixa eu ver só uma questão, os joelhos estão mais apontados para baixo, então aqui o que eu vou fazer é simplesmente puxar para que a gente, opa, não esse, mas esse, apontado para baixo, isso, ok. Só que assim não deu um contraste na posição como eu quero, então ó, acho que assim o personagem está mais expressivo, tá? Não fica parecendo um coiote, porque na imagem do coiote a gente está na visão lateral direita, ok? É isso que ele coloca aqui, ó, no personagem, tá certo? Então aqui eu tenho sim parte do ângulo da rotação aqui dos braços que o coiote tem lá, ó, só que o dele está mais esticado que o meu. Então aqui o que eu vou fazer é posicionar isso mais esticado, tá? Se a gente quiser a Golden Pose, o que a Golden Pose coloca é que a gente tem que ter uma silhueta muito fácil de ser lida, então a gente não pode estar com dúvida naquilo que a gente está vendo, tá certo? Então a gente tem aqui a rotação dos pés, os pés já estão interessantes, eu vou colocar um dos pés aqui, esse de trás, um bocado aqui para trás, G em Y, deixar ele bem para trás assim, ó. G em Y, ok. Vamos ver na visão de câmera. O joelho na visão de câmera não está interessante, então eu puxo ele para baixo mesmo, ok? Para que a gente possa ter, e ele também possa ter a clareza da pose. Então ele também está aqui com um pouquinho o pezinho levantado. Então eu vou deixar ele aqui, vou levar o pé um pouco mais para trás, ó. Para quê? Para que a pose fique clara, né? Então coloquei a pose aqui para que ele adquira isso, tá certo?
O que é que eu estou fazendo? Estou colocando uma pose após a outra. Estou fazendo ele virar e eu já adquiri a pose. Essa pose 2 aqui, nesse ponto e para todo o meu personagem, eu vou deletar, certo, gente? Eu vou deletar para quê? Para que a gente possa ver o que é que o computador vai gerar de interpolação para a gente, ó. Ó. E aqui ele já adquiriu a pose girando, tá? Quando eu deletei, observe que eu vou voltar, ó, voltei com a pose, porque no fotograma 3 ele está aqui, né, com essa posição que vocês estão vendo. Quando eu deletei, alguma parte que estava com pose aqui no 3 ficou sem, ela perdeu, a rotação foi jogada fora. É tanto que se eu jogar aqui agora, ó, vocês perceberão, ó, ele girou, tá certo? Eu não quero que ele gire. Se eu não quero que ele gire, aqui na minha posezinha do 3, no fotograma 3, pose chave para todos eles, tá certo? Selecionei todos os objetos para que aqui a gente tenha isso sendo mantido. Então, ó, agora ó, ele sim manteve a pose aqui para mim, né? Eu preciso ver sempre na visão de câmera, tá certo, gente? Sempre na visão de câmera. Tá com a pose similar à que eu preciso lá, está, e eu vou voltar aos conceitos do que a gente colocou aqui na parte de texto de Golden Poses. Então, quando eu chego aqui, animação, aqui na Golden Pose, ó, pantomima, linha de ação. A minha linha de ação está bem similar, né? Considerando aqui que o ângulo que eu quero manter a abertura dos braços é mais visível na visão de câmera, que é o que eu preciso, tá certo? A gente tem uma linha de ação que está vindo assim, ó, no coiote. Quando eu olho a minha visão de câmera, eu tenho a mesma curvaturazinha aqui, tá certo? E a posição das pernas aqui, ó, a posição das pernas aqui, posição das pernas aqui. Aqui o pé está para frente e a mesma coisa eu estou conseguindo aqui com o meu. Eu vou dar um giro no meu pé, porque meu pé não está aqui, ó, rotate em Z, dá um giro no meu pé para que ele realmente fique próximo àquilo que está lá. E fazer um giro nesse aqui também, ó, para que ele fique na direção que eu preciso. O joelho apontou na minha visão de topo para aqui, ó, ele está quebrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um joelho, o controle do joelho, que está aqui, é isso. Na minha visão de câmera, na visão de topo, eu vou reposicionar para que ele aponte para onde eu quero. Tá certo? Ó. Vou procurar o equilíbrio. Meu personagem não está desequilibrado, tá? Ele está na posição muito desconfortável, absolutamente desconfortável. Para um ser humano, eu não acho que isso aí seja uma posição confortável para ninguém, mas a gente está se baseando no Coyote. Então, eu acho o Coyote extremamente engraçado. Eu gosto muito do personagem e posicionei ela aqui, tá certo? Então, é isso que a gente precisa. Então, a pantomima com a linha de ação, a silhueta clara, equilíbrio, né? Se eu tivesse deixado o joelho daquele jeito, por exemplo, ele não ficaria bem, né? Como é que a gente sabe se está em equilíbrio? É modificando os ângulos de visão para que a gente perceba se o personagem está com equilíbrio ou não. Por exemplo, se eu colocasse os joelhos assim, ó, ele não está em equilíbrio, ok? Então eu tenho que corrigir o posicionamento disso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que vai ficar mais equilibrado com as pernas um pouco mais abertas e aqui eu vou mexer um pouco, ó, no joelho, ó, na visão de câmera, para verificar o que a câmera está pegando. Tá certo? Sempre em relação à visão de câmera, certo, gente? E uma vez ele em equilíbrio, o posicionamento das mãos e dos pés. Aí aqui, ó, as mãos e pés, a gente vai simplesmente corrigir, ó, corrigir aqui um pouquinho, corrigir aqui um pouquinho, para que a gente na visão de câmera tenha a continuidade dessa ação do jeito que a gente precisa. Então, rotate, ó, a gente pode ir acompanhando a mudança de acordo com o que vai fazendo. Pode, inclusive, puxar um pouquinho mais para frente, porque fica mais expressivo, fica uma linha de ação mais forte ainda, tá certo? Ó, a linha de ação fica mais forte, tá? Então, a partir daí que a gente vai realmente observar mãos e pés. Esse procedimento inteiro, gente, tem que ser seguido para todas as poses, né? Para todas as poses, sem exceção. Uma vez que a gente pensa nisso, inclusive é sempre bom lembrar, eu bato aqui ó, na tecla, deixa eu colocar aqui para quebrar a linha para gente, a bacia, ombros e cabeça. Nesse meu caso em particular,
eu não tenho problemas, né? Por exemplo, aqui, ó, a minha bacia, eu não puxei, ó. Eu tenho um problema sim, eu disse que não tinha problema, mas eu tenho. Eu não tinha problemas, do que eu estava dizendo era dessa rotação aqui. Eu não a fiz e estava com problema sim. Então eu tenho que olhar qual é a perna que está à frente, para onde eu vou rotacionar, isso sempre em relação à minha visão de câmera, tá certo? Então observa, se a bacia está de uma forma, o ombro normalmente vai estar no sentido oposto. Então aqui, ó, rotate em Z, ó, no sentido oposto. Com uma rotaçãozinha aqui mínima para que a gente consiga na visão de câmera a expressão melhor possível. Um detalhe importante, eu estou rotacionando no mesmo ângulo, não é no sentido oposto. Aqui, ó, sentido oposto, assim, para a gente equilibrar o personagem, tá certo? Então aqui agora eu vou mais uma vez, ó, corrigir a minha linha de ação para que a gente tenha na visão de câmera, desculpa a tosse, o personagem do jeito que a gente precisa, tá certo? Então é engraçado, eu não espero que seja diferente a gente fazer uma animação seguindo o Coyote, tá certo? Mas vocês precisam seguir essas etapas para todos os personagens e essa sequenciazinha que eu coloco aqui ajuda a gente a se posicionar e a gente dar uma revisada no que está faltando, certo? Desejo sucesso a vocês. O próximo vídeo é somente mostrando como é que vocês vão dar saída, porque eu pedi isso. Eu quero o arquivo do Blender, mas eu também quero o arquivo renderizado. Então, no próximo vídeo a gente vai tratar sobre isso, tá certo? E peço desculpa porque eu sei que esse vídeo aqui ficou mais longo também.